Oi pessoal, é o seu amigo Corvo aqui. Essa semana eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quis testar o ChatGPT para ver se ele é bom de contar histórias de terror. Ou se bom mesmo são as histórias reais que acontecem com a gente no dia a dia. Enfim, me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, manda pro seu amigo que gosta de uma história. E muito obrigado por vocês estarem vendo esse vídeo. Skinwalkers são criaturas lendárias na cultura navarro, que são conhecidas por sua habilidade em mudar de forma e assumir a aparência de qualquer animal. Diz-se que eles são seres malignos, que usam seus poderes para assombrar e aterrorizar as pessoas, geralmente à noite. Há uma história que circula entre os nativos americanos sobre um grupo de caçadores que estavam acampados em uma área remota da floresta. Durante a noite eles ouviram o som de galhos quebrando e um cheiro forte e desagradável que permeava o ar. Eles ficaram assustados, mas decidiram continuar a caçada no dia seguinte. Na manhã seguinte, eles encontraram pegadas estranhas ao redor de sua barraca. Pegadas que pareciam pertencer a um animal grande e poderoso, mas com características humanas. Eles também encontraram partes de animais espalhadas pelo acampamento, como se algo tivesse atacado e matado animais durante a noite. Os caçadores não sabiam o que fazer e sentiram uma sensação estranha e perturbadora durante todo o dia. Eles decidiram partir daquela área o mais rápido possível. Enquanto estavam arrumando suas coisas, um deles olhou para a floresta e viu um ser humanoide em pé, atrás de uma árvore. Ele parecia estar observando-os, mas quando os caçadores tentaram se aproximar, ele desapareceu na floresta. Os caçadores perceberam que tinham encontrado um Skinwalker e correram para fora da área o mais rápido possível, nunca mais voltando àquele lugar novamente. Essa história é apenas uma das muitas que circulam sobre os Skinwalkers, criaturas aterrorizantes que habitam as florestas e as terras desertas do sudoeste dos Estados Unidos. Embora muitos descartem essas histórias como lendas ou superstições, a crença nos Skinwalkers é muito real para as pessoas da cultura navarro e as outras tribos nativas americanas. Havia uma cidadezinha isolada nas montanhas, rodeada por uma densa floresta. Diziam as lendas locais que havia uma casa abandonada no coração da floresta, que havia sido habitada por uma família de bruxos, muitos anos atrás. Muitos viajantes que passavam pela cidadezinha tinham curiosidade de explorar a casa abandonada. Dizia-se que a casa era amaldiçoada e que os bruxos ainda rondavam a floresta em busca de novas vítimas. Certa noite, um grupo de jovens decidiu explorar a casa abandonada. Eles chegaram à entrada da floresta na tarde do dia seguinte, armados com lanternas e coragem. Conforme avançavam pela floresta, o medo começou a se instalar em suas mentes. Finalmente eles chegaram à casa abandonada, que parecia mais sinistra e assustadora do que qualquer um deles poderia imaginar. Eles entraram, vasculharam cada canto escuro da casa em busca de segredos, mas à medida que a noite avançava, eles começaram a ouvir sons estranhos, sussurros sussurrados, passos arrastados e risos macabros. Com o coração batendo forte, os jovens decidiram sair da casa o mais rápido possível, mas ficaram surpresos ao descobrir que estavam presos dentro dela. Portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas, e janelas que antes estavam quebradas agora estavam consertadas. Enquanto eles procuravam desesperadamente por uma saída, os sussurros e os risos continuavam, cada vez mais próximos. Eles finalmente perceberam que não estavam sozinhos na casa abandonada. Os bruxos ainda estavam lá, e eles não tinham nenhuma intenção de deixar que os jovens saíssem vivos. Havia uma pequena cidade no meio de uma densa floresta. As pessoas que moravam lá sempre contavam histórias sobre um antigo cemitério abandonado, que ficava nas profundezas da floresta. Diziam que o lugar era assombrado pelos espíritos dos mortos que ali eram enterrados, e que estranhas coisas aconteciam lá durante a noite. Um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar o cemitério uma noite. Eles caminharam por horas na floresta escura,
usando apenas lanternas para iluminar o caminho. Quando finalmente chegaram ao cemitério, ficaram arrepiados. As lápides eram antigas e quebradas, e a grama alta e mal cuidada dava ao lugar uma aparência sinistra. Eles começaram a caminhar pelo cemitério, mas logo perceberam que estavam sendo seguidos por uma presença invisível. Eles podiam ouvir passos arrastados atrás deles e respirações pesadas. Eles tentaram correr, mas a presença parecia estar sempre um passo à frente deles. De repente, eles chegaram a uma sepultura aberta. A cova era profunda e escura, e eles não conseguiam ver o fundo. De repente, a presença invisível os empurrou para a cova, e eles caíram em um abismo escuro. Quando finalmente acordaram, estavam em uma câmara subterrânea escura e úmida. Os ossos humanos estavam espalhados pelo chão, e o ar era grosso com um cheiro de morte. Eles tentaram gritar por ajuda, mas não havia ninguém perto para ouvi-los. Os jovens aventureiros perceberam então que haviam caído em uma armadilha mortal. A presença que os havia perseguido era na verdade um espírito vingativo que os havia atraído para o cemitério para sacrificar suas vidas em uma cerimônia macabra. Agora eles estavam presos naquele lugar sombrio para sempre, assombrados pelo espírito maligno que havia acabado com suas vidas jovens e inocentes. Havia uma lenda urbana que circulava na internet sobre um jogo chamado The Red Room. Dizia-se que era um jogo online misterioso que só podia ser acessado através de convites secretos, enviados por outros jogadores. Os jogadores que aceitavam o convite eram levados a uma sala vermelha com uma webcam ligada, onde o anfitrião misterioso começava a fazer pedidos estranhos e perturbadores. Aqueles que se recusavam a obedecer eram ameaçados de morte, e havia histórias de jogadores que desapareceram depois de jogar The Red Room. Apesar dos avisos e das histórias de terror, havia pessoas que ainda procuravam pelo jogo, ansiosas por experimentar a emoção de algo proibido e perigoso. Um jovem jogador foi encontrado morto em seu quarto, com um sorriso aterrorizante em seu rosto e um bilhete ao lado do corpo que dizia: "Eu joguei o jogo, e agora eu nunca mais quero jogar de novo." O mistério permaneceu sobre o que realmente aconteceu com o jogador e como ele morreu, mas a lenda urbana do The Red Room continuou a assombrar a internet, advertindo aos jogadores sobre os perigos do mundo online e a importância de não ceder às tentações obscuras que podem se esconder na rede. Há uma história assustadora verdadeira que ficou conhecida como o assassino de Hinterkaifeck. Em 1922, uma família alemã composta por 6 membros foi brutalmente assassinada em sua fazenda isolada. Os corpos foram descobertos dias depois, quando os vizinhos começaram a suspeitar que algo estava errado, já que não viram nenhuma atividade na fazenda. Ao chegarem na propriedade, encontraram a porta trancada por dentro, mas ouviram sons estranhos vindos de dentro da casa. Eles arrombaram a porta e encontraram a família morta. A investigação policial que se seguiu foi confusa e assustadora. Não havia nenhum suspeito claro, e a polícia encontrou vários indícios de que o assassino, ou assassinos, estavam vivendo na fazenda por dias após o crime, enquanto os corpos ainda estavam lá. Alguns dos itens pessoais da família foram encontrados em lugares estranhos, como um jornal embaixo da cama. Além disso, a família encontrou pegadas desconhecidas na neve que cercava a fazenda, sugerindo que o assassino poderia ter chegado a pé, ou fugido a pé. O caso permaneceu sem solução, e ninguém foi condenado pelo assassinato de Hinterkaifeck. Até hoje, a tragédia continua a intrigar e a assombrar os moradores locais, e especialistas em investigação criminal em todo o mundo. Era uma manhã normal, quando de repente todos os aparelhos eletrônicos pararam de funcionar. As pessoas olharam para seus telefones e computadores, confusas e preocupadas, mas nenhuma tela se acendeu. O rádio e a televisão também estavam mudos. As pessoas começaram a sair às ruas em busca de respostas, mas as ruas estavam silenciosas e vazias. Não havia carros nas estradas, não havia aviões nos céus. O mundo inteiro havia sido paralisado, como se tivesse sido congelado em um instante. Aos poucos as pessoas perceberam que o sol havia desaparecido. O céu estava escuro e sombrio, como se uma tempestade se aproximasse, mas não havia trovões ou relâmpagos, apenas uma escuridão opressiva e interminável. As pessoas se reuniram em grupos, tentando se confortar mutuamente,
mas logo perceberam que algo terrível estava acontecendo. Sem o sol, as plantas começaram a murchar e a morrer. Os animais foram pegos de surpresa, sem nada para comer ou beber. Os oceanos começaram a congelar, deixando os peixes e as criaturas marinhas presos em seus próprios túmulos gelados. O mundo estava morrendo, e não havia nada que as pessoas pudessem fazer para impedi-lo. A comida começou a ficar escassa, e a água começou a secar. As pessoas se tornaram cada vez mais desesperadas, lutando entre si por recursos limitados. Então, em um instante, tudo acabou. O mundo inteiro se desintegrou, como se tivesse sido engolido por um buraco negro. As pessoas gritaram em agonia quando o chão desaparecia sob seus pés. O ar foi sugado para dentro do vácuo, deixando apenas um silêncio mortal. O fim do mundo havia chegado, e não havia nada que pudesse ser feito para impedir isso. Tudo que restou foi um vazio sem fim, onde nada crescia e nada vivia. A humanidade se foi, mas o mundo continuou. Bom, e aí pessoal, o que vocês acharam dessas histórias inventadas pela inteligência artificial? Eu achei que ela tá um pouco fixada nessa história de cabanas no meio da floresta e jovens aventureiros presos para sempre em uma armadilha. Mas, sei lá, no geral eu acho que eu ainda vou ficar com as histórias escritas por pessoas mesmo. Elas são muito mais assustadoras. Obrigado por assistirem esse vídeo, ou só ouvirem a minha voz enquanto vocês fazem alguma coisa. Não esqueçam de dar um like no vídeo e se inscreverem no canal, no caso de vocês ainda não serem inscritos. Toda semana eu tento trazer novas histórias aqui, às vezes creepypastas, às vezes histórias reais. E muito obrigado pela sua audiência.